Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rafael Brevieri, eu sou da turma 19D do MBA da INSEAD, um dos líderes do nosso clube de impacto social, que está organizando esse evento. Então, esse evento é organizado pelo IAB, que é a Associação de Alumni do INSEAD no Brasil, e pela rede de alumni do FDC. Uns recadinhos institucionais antes de a gente começar. Então, o IAB, a nossa rede de alumni do INSEAD, tem mais de 500 membros, de toda a comunidade de 1.200 alumni no Brasil, 500 fazem parte da associação, então é uma das maiores associações do INSEAD no mundo. E é um grupo que é composto por diferentes chapters e diferentes clubes. Então, os clubes que estão representados aqui são o Angels, que é o nosso clube de investidores anjo, e o Endeavor, que é o nosso clube de impacto social. Então, eu sou um dos líderes do nosso clube de impacto social, o Endeavor, e esse é um evento que está marcando a retomada das nossas atividades. Então, o nosso objetivo é virar uma referência para a nossa rede de alumni do INSEAD, iniciativas de impacto social no Brasil, e fomentar o engajamento dos alumni nesse tipo de iniciativa também. Esse evento de hoje acho que representa muito bem o tipo de ponte que a gente quer construir através do clube, então estou muito feliz de a gente estar organizando isso com os convidados incríveis que a gente tem. Eu vou passar a palavra para a Cíntia, agora que vai falar representando a rede de alumni do FDC. Boa noite a todas e todos, um prazer estar aqui. Então, sou Cíntia Beth, eu sou da alumni da FDC e também do INSEAD, né? Eu sou da turma do Programa de Gestão Avançada, número 25, que é a melhor turma de todos os tempos. Quem fez o PJ sabe quando a gente faz essa provocação, né? Também sou do Conselho de Alumni da Fundação Dom Cabral, sou do Comitê de Impacto Social, recém-criado também na Fundação, e sou parceira aqui também do grupo do Endeavor, presente aqui em que a gente pode ajudar. O Conselho, a rede alumni da Fundação Dom Cabral, aqui no Brasil, tem 18 mil alunos, né? E este evento aqui é um dos eventos, como o Rafael falou, a gente quer fazer cada vez mais eventos como esse em parceria, porque o capital intelectual que tem nessas duas redes juntas é enorme, né? E a possibilidade, o potencial que a gente tem de transformar o Brasil, transformar o que a gente quer perante a sociedade é tão grande quanto. Então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Espero que a gente tenha, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa, né, com os nossos super convidados aí. E obrigada, Rafael, pela oportunidade de estar aqui representando a Fundação Dom Cabral e todos os alunos aqui que também estão nos prestigiando. Volto com você. Obrigada, Rafael. Obrigado, Cíntia. Nossa, tem um pouco de barulho aqui, eu vou esperar um segundo. Beleza. Bom, antes de passar para os nossos convidados, queria só fazer aqueles recados de sempre, de reuniões no Zoom. Coloquem seus microfones no mudo quando vocês não estiverem falando. Se possível, deixem a câmera aberta para a gente ver quem está participando e ver as reações de vocês também. E se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer para os nossos convidados, que vai surgindo ao longo da conversa, é só mandar pelo chat. O professor Hugo, que está fazendo a moderação, vai lá essas perguntas e vai, à medida do possível, tentar incorporá-las na conversa. Bom, queria passar agora a palavra da Mauri e para o Marcos e agradecer muito a presença deles aqui. E pedir que eles se apresentem brevemente para o pessoal e a gente passa para o professor Hugo para começar a conversa de fato. Obrigado, Mauro. Obrigado, Marcos. Obrigado, Hugo. Obrigada, Rafael. Obrigado pelo convite aí das duas redes. É um prazer estar aqui, uma honra estar dividindo um pouco do que eu venho fazendo, né? Eu estou como diretora executiva da Artemisia, que é uma organização que foi pioneira no Brasil a trabalhar com negócios de impacto social, a falar de investimento de impacto. O nosso foco é empreendedorismo, é desenvolver o empreendedorismo, mas com forte intenção de gerar impacto social positivo. E faz 15 anos que a organização está fazendo esse trabalho e tem muitos aprendizados. Enfim, acho que a gente vai poder conversar bastante aqui. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcos, eu sou engenheiro.
que resolveu ir para o caminho da administração com o INSEAD, trabalho em consultoria de gestão e há alguns anos entrei com o foco em fazer investimento anjo, participo de 2 clubes de investimento, um do INSEAD, também estou no comitê de investimento do Venture Fund da empresa, olhando as oportunidades de startup, espero poder colaborar aqui um pouco falando com a visão mais do investidor. Vamos lá, gente. Boa noite, meu nome é Hugo, sou professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, para quem também não me conhece. Em especial na Fundação eu trabalho no nosso núcleo de inovação e empreendedorismo, do qual a gente faz uma série de projetos, obviamente, para inovação, empreendedorismo, digital, e com muita alegria a gente tem criado também as nossas iniciativas de venturing, de investimentos com startups, etc. Na verdade, minha função maior aqui é entrevistar essas 2 personalidades. Aliás, como eu falei com os 2 ontem, né? Tanto o Mauro quanto a Mauri, né? Eu vou tentar fazer como a gente faz aqui em casa, né? Assumir que a gente está num café, conversando de uma forma muito amistosa, muito gostosa, sem a formalidade tradicional dos nossos eventos, mas só alguns recados, né? Reforçando um pouco do que o Rafael também trouxe. Fiquem inteiramente à vontade para vocês perguntarem, gente. E aí eu só peço que, por favor, vocês direcionem, seja demais, né? Bem jeito mineiro de falar, né? Vocês. Aqui no chat, que eu vou dimensionando aqui aquilo que vocês forem colocando. Eu não vou conseguir colocar, eu vou... Obrigado, André. Já ia falar assim, muta aí, André, para a gente poder direcionar as perguntas. E o combinado que a gente fez é, primeiro, respeitar o horário. Então, a gente vai pontualmente aqui até, ou seja, 5 para 7. Mas a gente vai começar numa versão e numa visão mais ampla do que a gente está enxergando para a inovação, para o empreendedorismo e para o nosso mercado brasileiro. E aos poucos a gente vai afunilando para empreendedorismo e para, ou seja, iniciativas de impacto, para a gente poder sair daqui bem enriquecido e com agendas que sejam pautadas e direcionadas para as nossas empresas. Vou começar, obviamente, perguntando para os 2, né? Tanto para a Mauri quanto para o Marcos, né? Como é que vocês estão vendo o mercado brasileiro para inovação, para empreendedorismo, para as startups? O que vocês destacariam para a turma, hein? Quais são os principais aspectos positivos que vocês têm visto nessas agendas? Obviamente, começando pela Mauri. Bom, acho que pretendo, assim, exaurir, porque acho que tem muitas coisas boas, né, para a gente compartilhar. Acho que, comparando os nossos dados, né, a gente tem na Tenise a gente trabalha com uma aceleração, né, como um carro-chefe por muitos anos, a gente lançou uma aceleradora em 2009. Então, tem alguns anos aí, a gente vê um crescimento muito grande de empreendedores interessados, mais de 600% de crescimento no número de pipeline de negócios, né? Então, pessoas muito boas, talentosas, com equipes muito boas, então, um crescimento no número de empresas e na qualidade dos empreendedores, né? Acho que tudo acho que tem muito para crescer, mas eu acho que tem um avanço muito significativo, principalmente de pessoas que têm uma carreira no setor privado e agora querem se desafiar, empreender com impacto, que é o meu caso, né? Também na minha área de impacto a gente também vê um número de fundos de investimento, principalmente venture capital olhando para isso, agora investimento anjo crescendo. E acho que a entrada das corporações também, né? Essas aceleradoras corporativas, os programas de inovação aberta, acho que está um momento muito, muito positivo, né? Para desenvolver qualquer coisa comparando anos atrás, né? Então, acho que essa parte de talentos, recursos financeiros, e mesmo acho que alguns reguladores, alguns agentes para algumas áreas, tipo serviços financeiros, você vê um regulador muito aberto, querendo desenvolver, querendo inovar, querendo disruptar mercados. Então, acho que isso tem sido muito positivo, assim, né? Então, não sei se eu dou uma resposta longa ou curta, mas acho que a gente começa por aí, assim. Acho que o Marcos pode compartilhar, mas eu vejo, no geral, um cenário muito positivo, né? Muito, principalmente essa questão dos reguladores abertos em alguns setores que a gente precisa mudar a entrega, precisa mudar a proposta de valor para os clientes. Então, isso eu vejo de forma muito positiva. O que você fala, Marcos? Acho que complementando o que foi falado, né, esse ecossistema é tudo muito incipiente, ainda novo no Brasil, né? A gente está falando de um período muito curto
isso ainda está se formando, né? Toda a rede, os empreendedores, as aceleradoras, os hubs empresariais, os investidores anjo, né? E falando um pouco do lado do investidor anjo, é um negócio relativamente pequeno ainda, né? Anualmente sai uma pesquisa, hoje não chegam a 10 mil pessoas no Brasil que fazem investimento anjo, é um número pequeno, quando a gente olha Europa, Estados Unidos, em centenas de milhares, né? O último número é por volta de R$1 bilhão em investimento anjo no Brasil, é 1% do que se faz nos Estados Unidos, né? O Brasil é mais ou menos 10% do PIB americano, mas é 1% de investimento anjo, então ainda é um processo em formação. Acho que está todo mundo muito andando, ainda sendo formado, né? E tem muitos desafios ainda a serem cumpridos, né? A parte da regulação, como a Mauro comentou, né? É incrível que o investidor anjo, na verdade, ele não investe, ele faz um empréstimo para a empresa, né? Um mútuo conversível, porque todo mundo tem receio aí de responsabilidades que a legislação joga em cima do investidor anjo. Já tem legislação aí para mudar isso um pouco, mas então a gente vê que é um processo incipiente, mas que esse ecossistema está se fortalecendo, né? Estão se criando alguns centros aí específicos, né? Em temas, né? No agro, na saúde, no varejo, mineração, enfim, onde o Brasil tem algumas vantagens. Então, acho que é um processo que está sendo muito rico e bastante interessante, e até a gente pode explorar um pouco disso mais à frente, mas até o próprio investidor anjo, né, que talvez inicialmente tenha entrado com um viés de busca de retorno financeiro, e ele já está tendo outras visões, né? Um pouco mais de visão de responsabilidade, de sustentabilidade. Acho que o impacto no investimento anjo ainda está um pouco distante, acho que é uma coisa para se desenvolver bastante ainda, mas o mais interessante de tudo é que tem um campo enorme pela frente para se formar e para trazer mais gente para esse sistema, então é ótimo a gente ter esse tipo de discussão para despertar interesse e gente para participar desse mundo todo. Agora, Marcos, deixa eu aproveitar o gancho que você falou, você trouxe a perspectiva do investidor anjo, e olha que isso já estava lá na frente para eu poder perguntar para vocês dois, né? E de imediato você já traz, eu vou falar de novo no Mineirês, seu ranço, né? Retorno sobre investimento. Hoje de manhã eu estava conversando com uma turma que trabalha muito com pesquisa aqui no Brasil, a turma do BHTech. E quando a gente fala BHTech, a gente tem o time do DCC, que é o departamento, de ciência da computação do UFMG, tem as universidades, tem as empresas. Moral da história, como é que a gente equilibra essa agenda do investidor que está buscando retorno sobre investimento no curto prazo com quem está necessariamente buscando inovação em uma agenda mais de longo prazo e perenidade para esses negócios? Como é que vocês enxergam essa dicotomia retorno, pesquisa, inovação, futuro, médio prazo? Como é que isso se encaixa na agenda de vocês, hein? Quem se candidata a responder? Eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente está tendo, né? Eu acho que isso se encaixa com alguns atores, né? Quanto mais você tem um envolvimento das empresas aí com terem os seus próprios fundos de venture, processo de inovação aberta, ter essa mentalidade, né, de inovação, isso tem um viés muito mais de médio e longo prazo, que é justamente o que interessa, né? Se criar um sistema onde tem uma integração muito mais forte com a academia, com a indústria, com o empreendedor e com o financiador, né? Eu tenho notado uma coisa interessante recentemente, apesar de sermos poucos investidores anjo, o dinheiro ainda ser pequeno, mas tem muitos fundos grandes que têm se estruturado para isso, eu vejo muito mais o empreendedor escolhendo o investidor do que o investidor escolhendo o empreendedor, né? Hoje tem esse critério de seleção que eu quero ver. Eu não preciso só do dinheiro, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma mentoria, eu preciso do mercado, eu preciso de um alinhamento de interesse, um alinhamento de propósito. Então, esse é um movimento interessante também e juntando academia e juntando indústria nisso, fica muito mais rico o processo. Mauro, o que você complementa, por favor? Eu acho que essa questão, né, na área que eu tenho atuação, que é bem saúde, educação, habitação, serviços financeiros,
a gente tem sempre uma visão de longo prazo, porque até pouco tempo atrás isso não eram mercados, né? Olhar para um mercado, para necessidade habitacional, daqui 5 anos, a 75%, por exemplo, da necessidade habitacional, da demanda habitacional no Brasil é de famílias até 5 salários mínimos. Então, como que você estrutura soluções que vão atender a demanda dessas pessoas, né? Estou falando de habitação, mas tem outros, né? Agora a educação, a gente tem também uma série de desafios para lidar, ainda mais com a pandemia. Então, a gente tem atuado numa perspectiva de fomento e estruturação de mercados. Acho que tem muita necessidade de um diálogo maior com a academia, né? Acho que o mundo, às vezes, das aceleradoras está muito focado em modelo de negócio, etc. E acho que a gente precisa ter essa conexão mais profunda, né, com o ciclo de desenvolvimento de produtos e de modelagem de negócio, né? Eu acho que eu vejo ainda esse ecossistema empreendedor, a gente muito numa lógica de crescimento, unicórnio, etc. E a gente tem dados que diz que as startups demoram 2 a 3 vezes mais tempo que o empreendedor achou para validar, né, proposta de valor. Impacto, então, muito mais. Então, assim, e eu sinto que uma parceria mais profunda, né, desse universo, principalmente com as universidades, seria muito positivo, né, para tudo, e até para pesquisa, para gerar literatura, né, para mercados novos, dados, né, para gerar conhecimento sistematizado também, acho que seria super importante. E no meu caso, que é impacto, né, acho que essa junção de inovação, novos mercados, academia, é muito importante para a mensuração de impacto, no caso, né? Então, eu vejo futuramente uma conexão disso muito importante, né? Mas, enfim, e a perspectiva de curto prazo faz muitos dos negócios que a gente está atuando, às vezes, mudar um pouco o rumo, né? Necessidade de capital, tem que, né, o empreendedor precisa se financiar e às vezes acaba indo para um perfil de público um pouco, às vezes, mais fácil, para uma estratégia de distribuição um pouco mais, né, consolidada. Também a visão, né, essa necessidade de trazer resultado no curto prazo, também muitos negócios acabam indo para modelos mais B2B e não B2C, que no caso do impacto é uma coisa que a gente sempre, né, fica mais de olho, enfim, né? Mas eu sinto que acho que acho que está cada vez os atores mais conscientes, né? Dessa necessidade da gente repensar essa lógica de tempo e rapidez nessas empresas, né? Agora, vocês estão trazendo uma coisa que é super bacana, né? A gente tem que analisar o ecossistema, a gente tem que avaliar a expectativa de retorno. Mas vou puxar uma sardinha aqui, até olhando para o Alexandre, que está aqui, que é nosso participante da Fundação, do qual várias vezes a gente comenta, né? E as startups, hein? A gente está falando de investimento, daqui a pouco vai começar a falar de impacto. Como é que vocês estão vendo a qualidade das startups no Brasil para investimento, para modelo de negócio? Como é que vocês estão vendo o nível de maturidade dessa turma? Vocês acham que está baixo, está alto? Como é que vocês qualificariam o nosso ecossistema? Aliás, em especial para as startups, qual que é a leitura que vocês têm feito? Por favor, se puder, pela memória agora de trás para frente, aí eu volto para o Marcos. Enfim, tem dados, né? Tem experiências, tem alguns mapeamentos nos ranqueando, etc. A gente costuma olhar na aceleradora mais ou menos 1.000 empresas, 1.300 para trabalhar com 10. Eu acho que tem muito talento, acho que, né, tem gente muito capacitada, tem times muito bons, tem o pessoal que volta de MBAs e tem experiências maravilhosas, então, assim, esse público tem muita vantagem, né? E, por outro lado, é um ecossistema bastante homogêneo, né? Homens acima de 38 anos, muito bem educados, acabam sendo os principais founders das empresas, embora, né, tenham mulheres e a gente tem tido um esforço para isso. Mas eu vejo, enfim, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a gente tem um brasileiro que a gente tem um mindset muito bom, né, para criar coisas, desenvolver. Acho que tem visão, tem ambição, né? Então, assim, alguns setores, né, eu acredito que ainda vai crescer muito mais, né? Acho que
principalmente aí com a pandemia, eu acho que tem setores muito propícios para a gente crescer. Então, assim, eu não sei se eu estou otimista demais, mas eu acho que o Brasil tem de tudo para a gente despontar, e a gente já tem, né? A gente já tem unicórnios, a maior empresa de educação do mundo está aqui, a maior empresa de serviços odontológicos está aqui, o maior banco, enfim, dos maiores fintechs do mundo está aqui no Brasil também, enfim. Então, acho que a gente tem aí uma receita nossa que propicia, né, essas grandes empresas. Embora eu acredite que o desafio da produtividade no Brasil não estão, né, aí dessas startups, né? Eu acho que, né, a gente tem muitas, são as pequenas e médias que geram a maior parte dos empregos no nosso país, e elas, sim, a gente tem que olhar, né, como nação e tal, mas acho que isso é pauta para outro web, né? Eu só estou puxando essa sardinha antes de passar até a palavra para o Marcos, porque essa semana, não sei se vocês viram, saiu um relatório super interessante do IBGE que traz exatamente essa análise da pergunta que eu fiz para vocês. Porque eles avaliaram o nível de produtividade das startups brasileiras. O Rogério, por favor, muta o seu áudio. E ele é baixo, não é alto. Inclusive, a produtividade média brasileira, já considerando com as grandes empresas, também não é alto. O Brasil está com uma das piores produtividades do mundo. E tem toda uma agenda de qualificação da mão de obra, adoção de novas tecnologias, e eu não necessariamente, na minha opinião, não tenho visto isso tanto no debate, tanto para quem está investindo, quanto pelo outro lado, para quem está recebendo desse recurso. Ou seja, a agenda de qualificação seria super importante para a gente conseguir passar por esse, ainda mais por essa crise que a gente está tendo agora. Mas, Marcos, qual que é a sua opinião nesse sentido? O que você acha que a gente deveria fazer ou não? Eu acho assim, você perguntou sobre os empreendedores, as startups, né? Isso. Eu tenho visto um pipeline de boas ideias, né? O empreendedor sempre tem que resolver um problema, né? Resolver uma dor, né? Que é como eles falam. E então tem vindo muita coisa interessante. O que eu tenho notado é que as ideias têm vindo muita coisa de mudança de processo, desintermediação, nova abordagem para resolver um problema, mas pouca coisa de inovação tecnológica, né? Que eu acho que esse é um tema, como a Mauro está falando, de aproximar a academia, e eu tenho visto isso, né? A academia mais preocupada em gerar tecnologia dentro da academia que possa virar uma empresa, possa virar um negócio, possa virar uma startup. Eu acho que a gente tem um salto grande para dar, não só em ter um negócio resolvendo um problema existente de uma maneira diferente, mas criar alguma coisa diferente. Eu tive a oportunidade de dar uma volta lá no Vale do Silício no início desse ano, aí antes da pandemia, e conhecer um pouco o que eles estavam fazendo lá. Uhum. E é interessante, porque ali você vê mesmo o desenvolvimento de tecnologia, inclusive muito brasileiro lá fazendo isso. Uhum. Fiquei impressionado de quanto brasileiro já está lá buscando isso, por conta do ecossistema, financiamento, acesso à pesquisa, etc. Mas acho que um desafio grande que a gente tem é justamente passar a desenvolver tecnologia nova, né? E visitando alguns hubs de universidade, a gente já vê isso acontecendo, né, em escala um pouco tímida, mas isso que seria, eu diria, uma evolução muito grande que a gente deveria procurar. Até para complementar e voltar ao que a gente conversou ontem, né? A gente tem um ecossistema brasileiro que é muito fragmentado. Investidor anjo para um lado, startup para o outro, grande empresa para o outro, fundo de venture capital, private equity para lá, universidade mais ainda, é só olhar um exemplo único, né? Pega lá Boston, quando a gente olha para o MIT, que eles têm uma conexão, como a gente falou ontem, muito claro, a universidade, as empresas, pesquisa e investimento. Deixa eu só aproveitar esse debate nosso que a gente está tendo aqui, vou pegar a pergunta que foi do Pedro, né? Tudo bem que foi para a Mauri, mas externalizando para os dois. Analisando esse ecossistema como um todo, como é que vocês têm feito para escolher das startups para vocês investirem? Quais são os critérios que vocês adotam para alocação de capital? Bom, na Artemisia a gente não tem equity, né? A gente é uma aceleradora equity free, mas a gente prospecta, enfim, a gente tem os parceiros dos programas que a gente tá de olho, né, e faz algumas seleções focadas. Time, né, para nós é time. Não adianta, né, não adianta uma ideia A com time B, né. Eu acho que é complementaridade, ver se é o time certo para resolver aquele problema, principalmente tem uma coisa trivial, que não é trivial, que eu falo
a equipe, a gente tem que ver se o empreendedor está olhando para as coisas certas na hora certa, né? Porque às vezes vem um empreendedor e ele adora ficar olhando o site dele, ou o produto dele, e ele, né, mal tá, a gente brinca, né? Tem que estar apaixonado pelo problema e não pela solução. A gente vê muito empreendedor que chega achando o produto o máximo. E assim, tem setores que o desafio não é produto, o desafio é modelo de negócio, né? E então, assim, é muito comum a gente, então, assim, olhar o cara que tem abertura para ouvir, que está olhando as coisas certas na hora certa, isso é um fator, assim, muito importante. A gente também olha como que está a estrutura de governança da empresa, né, como que está, porque às vezes a gente tem alguns casos, assim, de sócios que tem 60% da empresa e não trabalha na empresa, esse tipo de coisa. A gente também gosta de trabalhar com equipes 100% comprometidas, então, assim, é o plano A do empreendedor e é o plano que tem que dar certo, né? Não é, eu tenho um plano A, mas eu também tenho aqui um plano B, etc. Aí a gente olha mercado, no nosso caso a gente olha impacto também, modelo de negócio. Mas, assim, o modelo de negócio, no início, né, o empreendedor vai iterando, vai mudando. Então, ele ter essa abertura para iterando e mudando e testando as hipóteses também. E uma coisa muito curiosa que chega, assim, para os empreendedores, muitos mais early stage, a maioria dos empreendedores, eles acham que eles estão prontos para escalar vendas. Então, eles chegam sempre achando que eles estão num produto, e se você pede para eles se ranquearem numa jornada de estágio de desenvolvimento de startup, 90% dos empreendedores, eles sempre acham que eles estão na fase de escalar vendas, que eles já têm tudo validado, que então eles só escalar vendas. E aí, a gente vai fazer diagnóstico e mostrar as evidências, a maior parte eles ainda estão validando proposta de valor do produto, ainda estão, sabe? Então, geralmente, essa pressa prematura por escala também é algo que sempre chega para nós e é algo que a gente discute muito com o empreendedor e vê muito como que ele pensa sobre isso, qual que é o mindset dele sobre isso. Então, mas assim, critérios equipe, modelo de negócio, impacto, e fibra ética, né? Todas essas coisas e governança. Sua opinião, Marcos, o que você traz? Eu não foge muito desse roteiro que a Mauri falou, né? A gente olha também o mercado que ele está inserido, a solução que ele está trazendo, o modelo de negócio, de monetização. Uma coisa que escapa um pouco, né, é tentar fazer benchmark, né? Como é que outras empresas estão tentando atacar a mesma solução no Brasil e no mundo, qual que é o diferencial que tem, como é que está a estrutura financeira de governança, mas no fundo, você está apostando no jockey, não no cavalo, né? Você está apostando no empreendedor. Então, é isso que faz toda a diferença. Se o cara é bom, ele vai transformar um modelo que talvez não nasceu bom em certo ou vice-versa. Mas o mais importante de tudo é você fazer a diligência correta, tá? Porque é muito fácil se encantar com isso, né? Cada vez mais esse pessoal está sendo preparado, né? As aceleradoras e tudo são pitches muito bem feitos, muito estruturados. Então, a gente acha que a gente, assim, não sabe o que está acontecendo. Um pitch melhor que o outro, você começa a se encantar com tudo e tem que fazer a sua diligência, a sua lição de casa, gastar tempo, verificar, validar, enfim, mas em última instância quem faz a diferença é a equipe, é o time, e aí tudo que vem por trás disso, tem estrutura de governança, um cap table adequado, brigar pelo valuation, isso faz parte do processo negocial, mas é um pouco de disciplina e metodologia para avaliar da melhor maneira possível a oportunidade que te vem à frente. Agora, eu estou lendo aqui algumas perguntas, tem de tudo, tá? Tem gente perguntando sobre questão fiscal, como é que a gente compara o Brasil em relação aos Estados Unidos, Israel. Eu vou trazer essa questão até vinculando ao empreendedorismo de impacto. Mas o Alexandre Martins traz uma provocação que eu acho que é super relevante, né? A pergunta dele é tão direta quanto. Segundo ele tem visto grandes empresas partindo para um processo de inovação unicamente, Alexandre, eu vou melhorar a sua pergunta aqui, por meio das startups. Como é que vocês estão enxergando isso, hein? Tanto para a questão de alocação de capital, investimento, impacto. Vocês acham que isso é uma via de uma única? Como é que vocês estão enxergando? Para a gente poder direcionar para impacto aqui, como próxima pergunta. Qual que é a análise de vocês? Eu vou falar rapidamente, mas o que eu vejo, o que a gente está fazendo, alguns clientes nossos que estão fazendo. Na verdade, esse tema está se abrindo muito.
a gente está vendo eu estou vendo pelo menos duas coisas. Uma é eles promoverem o intraempreendedorismo, né? Promover o empreendedorismo dentro de casa, até para não perder colaborador, que tem um apelo, né? Você ir para esse mundo, para o pessoal aí que está mais jovem, formando, né? Então, ações internas de empreendedorismo, processo de inovação aberta é o segundo, para poder engajar a empresa e ter uma complementação do que você faz, do que faz. Ir para o startup, seja montar um venture fund para você poder investir e se aproximar de algumas startups, comprar, etc. Enfim, você criar um pequeno hub de inovação dentro da empresa. Eu acho que complementando essas diversas frentes, acho que é o mais adequado. Você unicamente ir com o viés financeiro complementar de serviço não adianta se não estiver engajando as pessoas de dentro da empresa para que isso também motive que eles mesmos sejam empreendedores por eles mesmos dentro da empresa. O que você acha, Mauri? Concordo em gênero, número e grau, assim, acho que a métrica né, são outras também, né, não só retorno financeiro, enfim. A gente tem visto esse aspecto da cultura, né, muito importante na interação de startups, né, com os intraempreendedores. Então, isso tem sido muito bom para a mudança de paradigma, abertura de mindset, aprendizado, né? Então, eu acho que é uma tendência, acho que tem outras formas, né, das empresas também, inovação aberta é uma delas, mas eu sinto, enfim, acho que vai chegar uma hora que também as empresas, elas vão ter as suas próprias, né, aceleradoras, acho que vai, né, já tem, né? Muitas empresas têm suas próprias aceleradoras, mas também tem muitas empresas, por exemplo, na área de impacto, que é uma coisa um pouco mais desconhecida, entendendo que em muitos mercados, o mercado do futuro é o mercado né, da baixa renda aí, né? Tem uma intenção de impacto e tem uma intenção de aprendizado muito forte. Né, de como você entra numa comunidade, como que você dialoga, que palavras que você usa, quais as estratégias. E aí a gente vê uma troca muito bacana também, né, do pessoal das empresas ajudando de fato, genuinamente, aquele empreendedor a ter mais sucesso no negócio dele. Então, acho que, enfim, dos que eu conheço, tem sido programas muito bons, muito, muito pró-empreendedores. Acho que não todos, né? A gente sabe que tem outros que não são tão pró-empreendedores assim, mas no geral, o mindset, pelo menos dos inovações abertas de impacto, tem sido com termos e condições muito abertas para empreendedor, mantendo propriedade intelectual do empreendedor, né? Garantindo uma série de proteções. Eu acho importante, né? Acho que é o papel até de um intermediário, como uma aceleradora ou como um outro, que é realmente garantir que essa simetria entre empreendedor e grande empresa seja minimamente equilibrada, né? Assim que eu vejo o nosso papel. Mas concordo. Agora, engraçado, né? A gente está falando de empreendedorismo, inovação aberta, investimento. Ontem à noite estava pensando aqui no que eu ia perguntar para vocês, e eu resgatei um livro das antigas, tá? Isso é mal de professor, tá? Um livro de Schumpeter. Citei Schumpeter, pronto. Livro de 1930 e poucos. E na página 13, estou até aqui resgatando meu Moleskine, ele tem uma citação, ele traz uma citação que é super curiosa, né? Que na visão dele, o empreendedorismo e a inovação social seria muito mais importante, nosso tema agora, do que necessariamente a inovação tecnológica. Como é que a gente criaria mecanismos para incentivar empreendedorismo, inovação social e de impacto, tanto na vertente das startups quanto para as grandes empresas, hein? O que vocês falariam, Mauri? Eu tenho que te perguntar primeiro, Marcos. O que você falaria para a turma? Como engajar a comunidade? Como estimular esse tema para que não seja um tema da modinha? Você que está muito tempo trabalhando nessa agenda. O que você falaria para a turma? Olha, assim, no Brasil, acho que a gente tem os três tipos, né, de empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, tem aquele que faz a gestão da sobrevivência dele, né? Ele é empreendedor, mas na verdade ele preferia ter um cargo CLT, mas ele acaba sendo empreendedor porque ele tem que gerir a sobrevivência dele. A gente tem aquele grupo que são as pessoas que têm os seus pequenos negócios para
né, como oportunidade, que são esses pequenos negócios, que é a imensa maioria, a pessoa não necessariamente quer crescer, mas ela quer viver bem, empregar pessoas, etc. E aí tem aqueles empreendedores mesmo que querem buscar escala, crescimento né, e assim, a gente tenta sempre, no máximo possível, trabalhar com esse terceiro grupo, né, que são as pessoas que querem crescer, que querem, né, realmente gerar valor, criar barreiras, e no nosso caso, o crescimento não é só crescimento na questão financeira, né? Quanto mais você cresce, mais impacto social você tem. Então, mas esse é um grupo que eu vejo que não é um grupo ainda menor, né? Então, assim, o nosso desafio é como que a gente pega esse segundo grupo, né, que tem os negócios ali, e leva conhecimento, incentivos para esse cara querer, ou essa mulher querer crescer o seu negócio, né? Querer ajudar mais pessoas e, na verdade, ser mais produtivo, que esse é o ponto para mim, né? Como a gente torna o Brasil mais produtivo e o empreendedorismo dessas ferramentas. Né? Isso, para mim, passa muito por processos de educação, de conexão em rede, né? Dessa pessoa se ver parte de uma, né? De ter uma jornada, na verdade, né? De ferramentas, seja crédito, seja conhecimento, seja mentoria, seja investimento, enfim, para ajudar esse empreendedor, né? A crescer, a se tornar mais produtivo, a modernizar sua gestão, a modernizar algum processo produtivo. Também não precisa ser a última tecnologia do mundo, né? Às vezes, digitalizando alguma coisa, modernizando o processo produtivo, você já aumenta a produtividade. Então, é assim que eu vejo, né? Como que a gente vai fazer isso não ser só uma moda. E eu acho que também passa por uma visão muito consciente, né? De que empreender, para mim, pelo menos, né? Na área que eu atuo, não é uma coisa que para qualquer um, não é uma coisa fácil, né? Assim, se você vai empreender lá estilo startup, querer fundo, venture capital, etc. Eu acho que exige uma série de conhecimentos, contatos, networking, capital intelectual, capital social. O meu marido é empreendedor, então, assim, eu convivo além do trabalho diariamente, eu sou esposa de um empreendedor, e eu vejo como é difícil, e o que era difícil antes, agora é outro desafio, é o tempo todo desafio, né? A empresa vai mudando ao longo do tempo, e um empreendedor que era bom para um início de empresa não é necessariamente o perfil de um bom CEO para um momento de escala, né? Eu até estava outro dia com uma pessoa de um fundo de impacto de venture capital, ele fez 6 investimentos. E das 6 investidas, ele já trocou 8 vezes de CEO e 7 vezes de CFO, né? Então, assim, entendendo que faz parte, né? As coisas mudam muito. Então, eu acho que trabalhar dentro de uma rede, de uma colaboração e criando uma jornadas, um cardápio para esses empreendedores é muito importante. E levar conhecimento de qualidade e, no caso da maior parte dos empreendedores brasileiros, de forma acessível, né? De forma, assim, a dar conta das defasagens todas que o Brasil tem de educacionais que acabam depois afetando como ele faz a gestão do negócio dele, a gestão financeira, enfim. Então, também conteúdos adequados, né? Acho que isso é super importante. Bom, Marcos, por favor. Eu vou falar um pouco do outro lado, né? Acho que a Mauri falou muito bem do lado do empreendedor. Vou falar um pouco mais do lado da empresa, como você tinha comentado também, como que esse tema passa a ser mais corrente em tudo, né? Eu acho que esse interesse para gerar um impacto ou participar do impacto é uma coisa muito pessoal, né? Não é algo que você tem poder sobre uma pessoa para que ela faça isso. O que tem que acontecer é facilitar para que isso aconteça, né? As empresas, de alguma maneira, permitirem que seja possível doar parte do seu tempo, participar, se envolver em programas que as empresas desenvolvem, iniciativas que possam surgir do próprio grupo da empresa, né, que tem um ambiente que propicia esse envolvimento, essa doação, né? Eu acho que esse tema da pandemia, né, surgiu muito a solidariedade brasileira, né, ficou bem evidente nisso, né, recordes de doação, recordes de contribuição. Então, acho que é um tema
latente, eu acho que tem muita vontade, mas às vezes não se sabe como fazer, o que fazer. Então, acho que na medida que isso for ficando mais transparente, mais acessível, participar de programas, acho que tem tanto iniciativa, enfim, de empreendedorismo social que talvez não é tão visível para quem gostaria de estar se envolvendo e participando. Eu acho que tem um tema bastante importante de comunicação isso, tanto dentro das empresas como, enfim, nas próprias empreendedores sociais. Eu acho que é algo que pode alavancar bastante esse tema junto aos investidores que sejam, junto aos funcionários de grandes empresas. É engraçado, né? Eu estou lendo aqui as perguntas, várias perguntas que remetem ao início da nossa conversa, né? Só para recapitular para quem chegou depois: inovação, empreendedorismo, ecossistema, inovação de impacto, retorno sobre investimento. No meio do caminho me vem uma pergunta para os seus dois, óbvio, né? A gente, depois de tudo que vocês falaram, como é que a gente começa, hein? Como empreender? Como você, de alguma forma, convencer o investidor que isso tudo que a gente está discutindo aqui, que isso é viável? Se fosse lá no início, na agenda de vocês, quando vocês começaram as carreiras de vocês, ou seja, como é que a gente poderia começar? Como que vocês começaram? O que vocês falariam para a turma? Eu fiquei pensando que eu acho que talvez eu não tenha respondido a sua pergunta anterior, né? Como o impacto não vira uma modinha, era isso, Sim, né? Só isso. o impacto no empreendedorismo no geral. Mas isso depois eu posso, acho que voltar, porque o empreendedorismo de impacto, ele é tendência, né? Não é moda, assim, de forma alguma. Do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista, enfim, humano, enfim, do propósito. Mas voltando à pergunta atual, o que eu falaria, acho que é um pouco do que eu já falei, né? A gente tem que entender muito bem que tipo de problema você está resolvendo, que dor você está resolvendo. Né? A gente fala que mais bater perna, né? No sentido de ter o pé na lama, entender as necessidades, entender seu cliente. Não é dentro do escritório que você vai achar todas as respostas. Acho que é importante se planejar financeiramente, né? Acho que é isso. Vai demorar mais tempo do que você espera. Conseguir investimento não é sinal de que você está bem, né? Às vezes a pessoa comemora, conseguiu, que bom que você conseguiu, porque é um crivo importante, é muito, né? Mas isso não é um KPI único de que você é um empreendedor ou que seu negócio vai dar certo, né? Acho que tem muitos falsos positivos ao longo da jornada do empreendedor, né? Às vezes a pessoa ganha um prêmio, sai na imprensa, acha que já está com a reputação lá no alto. Então, eu acho que é muito importante, assim, esse pé no chão e mobilizar pessoas certas, né? Não trabalhem com amigos, só se for aquele cara muito bom e vocês coloquem tudo no papel direitinho, a relação de vocês, para não ter problema. E não entregue participação da sua empresa para alguém que discuta, né, muito bem esses termos iniciais, porque acho que no início muita gente tem um recurso financeiro e acaba topando, né, a entrada de investidores ou pessoas que não vão aportar tanto e acabam pegando uma parcela importante, né, desse recurso, então, da participação da empresa. Então, olhar para essas coisas que no início, às vezes, você não olha e que lá na frente vai te dar problema. E assim, a gente fala que se você ficou feliz quando você lançou um produto, uma campanha, alguma coisa, você já lançou tarde, né? Então, esse mindset empreendedor é o 80-20 ali. E lê muito, né? Tem muita coisa já disponível, né? Tem muito livro, tem muita ferramenta, dá para aprender com os erros de muita gente, né? Então, enfim, acho que são muitas coisas para a jornada do empreendedor, mas para início, assim, eu acho que é o que me vem. O que você fala, Marcos? Eu complementando, né? Eu tenho, acho que só um ponto para complementar, né? A gente tem a figura do empreendedor aqui, aquela pessoa jovem, recém-formada, ou alguns anos de experiência, que tem muita vontade, muita ideia, e sai para montar uma empresa, uma solução, aplicar uma tecnologia nova que viu. Eu acho isso válido, ótimo e é o caminho, mas eu acho que a gente deveria incentivar também uma coisa que eu pelo menos vi lá fora, que é um pessoal mais sênior empreendendo. O cara tem uma bagagem já trabalhou alguns anos, conhece o negócio, conhece um produto, uma tecnologia
e sai para empreender. Eu acho que o ambiente brasileiro ainda não é incentivador dessas pessoas, né, apostarem a sua vida já num estágio mais avançado a parar tudo, sair do emprego, empreender e testar. Eu acho que a gente devia também trabalhar um pouco nisso, né, ter a chance, né, porque um jovem falha, começa de novo, uma pessoa mais pode carregar alguns aprendizados, mas eu acho que tem que ter um ambiente que não penaliza, né, aqueles que não deram certo pela primeira vez ou pela segunda, que isso é normal, normalíssimo, né? Então, acho que o empreendedorismo tem que ser alguma coisa muito ligada à capacidade, ao conhecimento, à ideia, à inovação, à energia, mas independente de ser uma pessoa mais jovem, uma pessoa já com mais experiência, que eu acho que tem muito mais chance de dar certo lá na frente. Ô Marcos, pior que você está trazendo... Pior não, né? Melhor. Você está trazendo um dado que é interessante, né? Eu vou chapéu de professor agora. Quando a gente pega os dados do Fórum Econômico Mundial, o típico empreendedor brasileiro que dá certo, ele está acima de 40 anos de idade, é um ex-executivo, não é o jovem que saiu da universidade agora, por mais que a Mauri tenha trazido, se eu assim pudesse dizer, a perspectiva do recém-formado em boas escolas brasileiras, que também é fato, mas não é a maioria. Mas, em média, é o executivo, 40 anos de idade, que tem bagagem e que conhece bastante de regras de governança, de aspectos financeiros de mercado. Não é o menininho que está lá saindo. E eu acho engraçado, como você mesmo disse, quando a gente pega um avião e vai, sei lá, para os Estados Unidos, qualquer reunião com qualquer fundo de investimento tem um alto nível de interação e também de aspectos relacionados à governança. E agora vem a questão do ESG, o quanto que a gente também está respeitando o meio ambiente, questões sociais e de governança. E aí que vem a pergunta, né? Inovar, empreender, isso tudo combina, ou seja, a agenda lucro e retorno social. Você acha, vocês dois, vocês acham que essas agendas, que elas combinam, não combinam? O quanto que a realidade brasileira está distante disso ou não? O que vocês comentariam para o público aqui? Por favor, Mauri. Até para falar, fazer um disclaimer, assim, a nossa média de idade de empreendedores é 39 anos. Então, a gente, até na Artemisa, a gente teve programas para universitários, empreendedores, nós descontinuamos exatamente pelo peso da responsabilidade, porque é uma coisa, empreender é algo muito complexo, né? E empreender com impacto mais ainda, né? Então, acho que na sua pergunta. Acho que o nosso slogan, né, tem sido entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois, né? Buscar realmente empresas que vão garantir impacto e que vão garantir um retorno financeiro. Eu tenho certeza que isso é uma grande tendência. Acho que antes era um nicho, mas agora está ficando cada vez mais, né, mainstream, digamos assim. Muito puxado pelos herdeiros, pela nova geração que vai assumir uma fortuna de um né, em herança e que não querem ver o seu dinheiro investindo em indústrias que danificam o meio ambiente, que não causam impacto social positivo. Né, acho que a gente teve uma carta do Larry Fink, CEO da BlackRock, que é uma das grandes administradoras, né, de recursos do mundo, falando, né, ele já tem falado muito de investir em sustentabilidade, mas agora realmente se posicionando de canalizar investimentos para empresas que olhem tenham processos para olhar para as questões ambientais, sociais e governança. Então, assim, eu acho que não é trivial, né? Eu acho que não é assim uma coisa dá para ganhar dinheiro e dá para mudar o mundo, é uma coisa super equalizada, super equilibrada. Acho que quando eu comecei na Artemisa há anos atrás, a gente tinha um pouco um certo idealismo. É muito fácil, você vende, ganha mais, mas no dia a dia ali da empresa, o empreendedor tem que tomar milhares de decisões, ele está sempre equilibrando. Eu costumo falar que é um equilíbrio quase dinâmico, né? Você caminha, né? Você dá um passo, desequilibra um lado, passa para o outro. Então, mas isso eu estou falando das empresas, né, de impacto, com produtos ali, serviços ali diretamente, né, de impacto e tal. Mas a gente vê sim, né, casos, a gente tem histórias, né, já de empresas com rodadas de investimento, empresas que cresceram, saídas de investidores, mostrando que dá para conciliar as duas coisas. Acho que tem alguns fundos
que olham para critérios, né, de ESG que mostram a sua performance também muito, muito positiva. Eu acho que no lado dos investidores, acho que só está começando, né? Acho que a questão ambiental tem aí um potencial enorme. Acho que tudo que a gente tem visto das grandes empresas pressionando e adotando as métricas e certificações para olhar para essa questão mostram que é uma grande tendência. Enfim, assim, acho que veio para ficar. No dia a dia do empreendedor, você tem uma cultura que preza impacto, também é super importante mensurar isso, mas não é tão simples, né? Para um empreendedor, do ponto de vista do empreendedor que quer começar uma empresa de impacto, você fazer uma avaliação de impacto custa caríssimo, né? E se você não tem recursos, né? Por isso que muitas vezes a gente vê universidades parcerizando com empreendedores no início já, né, para mensurar impacto e tudo mais, né? Então, assim, é o futuro do mundo, assim, né? Mudanças, a gente olhar para questões das mudanças climáticas e desigualdade social. Isso é uma questão de sobrevivência, pelo menos para mim. Bom. Marcos. Olha, eu concordo em gênero, número e grau, eu não vou repetir em benefício do tempo, porque falou muito bem, né? É um tema que veio, é para ficar, está tomando um corpo muito rápido, né? Bastante rápido, acho que não só nesse meio aí do empreendedorismo, né? Mas das nações também, a gente vê o impacto que teve no mundo, né? Falar de queimada na Amazônia no Brasil, então... e o impacto que isso está tendo nos investimentos, então algo forte, veio para ficar. Mas eu queria só falar um ponto, né, que eu acho que ajudaria muito a mudar um pouco esse balanço, esse equilíbrio, tudo. Essa equidade também, um pouco do que a Mauri falou, que é o desequilíbrio que a gente tem nesse ecossistema, pelo menos eu vou falar do lado do investidor, né, entre homem e mulher. Né? Se você for contar de investidor anjo, dos menos de 10 mil que eu falei que tem, mais de 80% são homens, né? Pela pesquisa que é feita. Eu bati o olho aqui nos 80 e tantos participantes que estão nesse call, bem mais da metade é homem. Né? Então, a gente tem que buscar dar o espaço, ou permitir, ou acolher, ou de alguma maneira incentivar que esse equilíbrio seja ao contrário, né? Para que essa percepção venha muito mais forte e seja muito mais impactante da maneira que precisa. Agora, gente, interessante, eu parei agora para ver o relógio e a hora passa num minuto, né? Estou fazendo perguntas aqui ao Léo, faltam 7 minutos e eu tenho 200 perguntas para fazer para vocês. Eu vou tentar aqui, na medida do possível, condensar para passar daqui a pouco a palavra para o Rafael. Se vocês pudessem dar dicas para os investidores anjo, o que vocês falariam para eles, hein? O que fazer para empreender, para inovar e considerar a questão do impacto? O que vocês falariam para eles? Recomendações gerais de pessoas com uma experiência ímpar aqui para falar para a gente. O que vocês recomendariam? Mauri, por favor. O que eu recomendaria para o investidor anjo? Para ele investir ou para ele empreender? Para ele investir. Para ele investir. Olha... Para o investidor anjo que quer conhecer impacto, quer investir em impacto, né? Eu acho que, primeiro de tudo, que ele invista em algum empreendedor que tenha uma teoria de mudança, que tenha uma visão muito clara do impacto, como impacto na proposta de valor do negócio, do produto ou do serviço. Quanto mais você vende, mais impacto tem. Não com duas coisas, né? Então, pode ser uma startup que venda serviços financeiros para mês, ou enfim, mas que essas duas coisas, né, que conversem, né? Então, eu acho que isso é importante, não é uma coisa acessória, e começar a investir, né? Começar a investir e, se possível, sempre nas reuniões, se tiver um conselho, puxar essa questão do impacto, porque às vezes o empreendedor mesmo, ele mesmo se desvia, porque a demanda do curto prazo é tão grande e que é importante ter um investidor ali falando, tá, mas isso aqui, né, como é que tá? Mas eu acho que é também sem ilusão, né? Acho que isso é muito importante. Na Artemisa a gente aprendeu. Primeiro a gente olha para o empreendedor, depois a gente olha para o modelo de negócio e depois a gente olha para impacto. A gente quer um empreendedor que saiba onde ele quer chegar, que ele tenha uma intenção, mas a gente precisa ter modelo de negócio, né? Então também acho que isso é muito importante verificar, e acho que um investidor procurar algum empreendedor que já passou por uma organização de renome, acho que isso também ajuda, né?
a validar e tal. E começar, acho que é testar, se testar como um anjo de impacto. Bom, Marcos. Eu bem rápido, né? Eu sugeriria participar de um clube, né? Porque você aprende, não começar sozinho, começar com outros, para ter um pouco de apoio, troca de informação, troca de ideia. Ter um foco, né? Definir um foco, não querer fazer tudo, né? Porque tudo vai parecer maravilhoso, bonito, inovador. Então, eu conheço a área jurídica, eu conheço a área de saúde, eu conheço a área de educação. Foca no que é uma coisa que você pode entender e contribuir. E, pelo tema aqui, pela realidade, pelo que precisa, leve em consideração na sua diligência temas de ESG, temas de impacto. Eu acho que isso é relevante, né? Não busque só investimento por investimento. A gente sabe que o retorno de investimento anjo é de longo prazo, é de risco. Então, aproveita e coloca aí outros critérios que não só financeiros na sua avaliação. Bom, gente, palavrinhas finais, infelizmente, o que vocês fechariam aqui para a gente? Quais são os recadinhos paroquiais, como a gente fala aqui em Minas? O que vocês falariam para a turma, assim, grand finale, em key points, para a gente poder fechar aqui, obviamente passar, infelizmente, a palavra para o Rafael. Vamos fazer o contrário agora. Marcos, quais são os seus key points aqui dessa noite? O key point é a gente realmente internalizar, entender que esse mundo não é só nosso, é de todos, que a gente tem que olhar para o nosso lado e tudo que a gente fizer, seja nosso dia a dia, nosso trabalho, nosso investimento, tem impacto e tudo que vai e volta. Então, considerar que a gente tem que olhar o todo, olhar o lado e fazer uma coisa mais abrangente. Então, considerar que esse mundo é um só e vamos ter que deixar para alguém e vamos deixar ele bem. Muito bom, muito bom. Mauri, por favor. Ensinando embaixo, eu acho que é uma boa reflexão, né? O que a gente nutre, né, com o nosso capital, né? O que a gente nutre com o nosso talento. Então, né, qual é o valor que a gente está dando para o dinheiro, né, para os nossos investimentos. Então, acho que isso é importante. Acho que o nosso país, a gente tem dados aí muito concretos da questão do empobrecimento da população, né? Acho que vai ter uma questão, anos difíceis pela frente, né? A questão da desigualdade. E acho que isso a gente não tem como fugir, né, da nossa responsabilidade também, né, e fazer o nosso melhor. Acho que é isso. E tem muitos empreendedores muito bons, tanto de startups como dos microempreendimentos aí, das favelas e tal. A gente tem muito talento no nosso país, isso é inegável. Não tem dúvida, gente. Muito obrigado. Tanto Mauri, Marcos, passando a palavra aqui para o Rafael e para as minhas considerações finais. Eu estou aqui escutando vocês dois. E eu relembrei de uma frase, 2 anos atrás, que eu vi na entrada de uma universidade americana e que estava escrito que o grande diferencial para a gente fazer alguma coisa diferente se chama cooperação. E muito cuidado para a gente não fazer muito barulho para pouca coisa. Ou seja, é mais fácil trabalhar por quick wins, ou pequenos ganhos, né? E convencendo as organizações que é possível sim mudar e fazer alguma coisa diferente. Até porque, como um pai de uma menininha de 7 anos de idade, a gente tem que deixar o mundo um pouco melhor para essa juventude que vem aí. Pessoal, muito obrigado. Passo a palavra para o Rafael, que é nosso anfitrião, para as suas considerações finais. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só queria agradecer mesmo. Acho que foi uma conversa bastante rica e é uma conversa que está no seu começo ainda, né? Acho que tem vários assuntos que a gente começou a explorar aqui que com certeza dão assuntos para outros webinars futuros. Então, acho que foi uma conversa bastante rica para todos. Eu queria agradecer muito pelo tempo, pela dedicação. Gostei muito e acho que foi muito bom para todos participar. E é isso, em respeito ao tempo, a pontualidade que a gente queria manter aqui. Eu queria encerrar e simplesmente agradecer. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado. Uma boa noite. Fiquem bem. Cuidem-se.